Três estudantes acabaram sendo invocados em um novo mundo, e um deles, que é o nosso protagonista, ganhou aptidão para magia de cura e passou por um treinamento bem rígido com a líder da equipe de resgate, para assim aprender a fortalecer o seu corpo e a se tornar uma máquina. E aí galera, eu sou o Natsu e no vídeo de hoje nós vamos acompanhar a parte 1 do anime Chiyumaho no Machigata Tsukai Kata. Lembrando que o nome do anime sempre está na descrição do vídeo. A história começa com uma breve introdução dos alunos mais populares, sendo Inokami Suzune uma delas, juntamente com Ryusen Kazuki, e temos também nosso protagonista chamado Usato Ken. Em um dia chuvoso, o jovem Usato acabou esquecendo seu guarda-chuva, e quem chegou pouco tempo depois foi justamente a Suzune, juntamente com Kazuki, que ofereceu seu guarda-chuva para o protagonista. Apesar de Kazuki ser popular, o jovem garoto acabou ficando admirado pelos dois mais populares acabarem falando justamente com ele, que se sentiam excluídos por ali. No caminho para casa, apesar de ver os dois bem próximos um do outro, Usato descobriu que apesar dos dois andarem sempre juntos, era apenas porque eles faziam parte do conselho estudantil e não estavam namorando como os boatos diziam. Em certo momento, Suzune acabou perguntando o que eles pretendiam fazer quando se formarem, já que nem mesmo ela sabia o que queria fazer ainda. Logo depois, eles acabaram ouvindo algum tipo de sino, porém o jovem protagonista não conseguia ouvir, e no instante que ele se aproximou mais de seus novos amigos, um enorme círculo mágico acabou aparecendo repentinamente. Claramente já podemos imaginar o que aconteceu aqui, e os três foram arrastados para o novo mundo. Suzune estava completamente eufórica e ansiosa por isso, e eles estavam de frente para o rei, porém Kizuki acabou sendo bem rude em meio à situação. Basicamente, eles foram invocados para serem heróis daquele mundo, o que não é nenhuma novidade para ninguém aqui, eu imagino. E novamente, a mesma conversa de sempre de lutarem contra o Lorde, Demônio e etc. O que eu acho incrível é que os caras nunca cansam de trazer sempre a mesma história, e eu acho que tá na hora de inovar um pouquinho. Kizuki detestou essa ideia e foi totalmente contra o rei de início, porém eles não poderiam simplesmente mandá-los para casa agora, pois estavam desesperados buscando por ajuda. De repente, o rei se pôs de joelho na frente deles para implorar pela ajuda dos heróis, e Suzune perguntou como que o rei sabia que eles eram os heróis em si. Foi explicado então que o sino que eles ouviram era justamente o símbolo de que eles eram grandes heróis, porém como o protagonista não ouviu nada a respeito disso, ele percebeu que foi arrastado para isso tudo sem motivo algum. Eles então iriam ver que tipo de aptidão para magia que eles tinham ao tocar nessa enorme bola de cristal, e Suzune tinha aptidão para a eletricidade, já o jovem Kazuki tinha aptidão para a luz, o que era um grande achado. Já o protagonista acabou ficando chateado ao ver esse lado oculto de sua veterana, e finalmente chegou a vez dele, que no instante que ele tocou o cristal, ficou com um brilho verde que parecia até esmeralda. Porém, ao verem a expressão de Welcy, ela foi correndo dizer ao rei que Usato tinha aptidão para a extremamente rara habilidade de cura, e vemos uma pessoa se aproximando da sala do rei. Pela expressão de desespero deles, por algum motivo eles não queriam revelar para essa mulher que Usato tinha aptidão para magia de cura. Seu nome era Rose, e só sua presença já amedrontava o rei, e até o protagonista se assustou com ela também, e ao ver que os heróis não estavam ali, então ela simplesmente resolveu se retirar. Ela fazia parte da equipe de resgate, e enquanto saía, o jovem Usato perguntou sobre o motivo do cristal ter brilhado em verde para ele, e assim que ela ouviu isso, voltou imediatamente para o protagonista. Welcy tentou fazer o protagonista fugir dali em segurança, porém Rose foi imediatamente na direção dele, o capturando logo em seguida e o levando para um lugar diferente. Seus amigos então ficaram sabendo logo depois sobre o possível sequestro pacífico do protagonista, e ela queria treiná-lo justamente para também ser um usuário de cura, assim como ela. No instante que ele chegou no chalé que ele iria ficar, vemos que os rapazes treinados por ela eram um tanto quanto diferenciados, fazendo o coitado ficar simplesmente borrado depois de ver esses brutamontes. Havia outros dois com aptidão para usar magia também, porém eles estavam em outro lugar agora, designados para outro tipo de missão, e o coitado começou a ver sua vida passar diante de seus olhos de agora em diante. No dia seguinte, os dois heróis foram visitar o protagonista, e ele se lamentou por naquele dia começar o treinamento dos infernos dele. Kazuki finalmente havia concordado em ajudar naquele mundo, para que eles assim retornassem para casa, e logo que eles foram embora, Rose apareceu colocando terror no jovem Usato somente com sua presença. O primeiro dia de treinamento dele acabou sendo bem simples, e primeiro ele estava apenas sentindo como era a mana, além de ter que ler um livro enorme também. Já no outro dia, ele começou a correr até que seus músculos parassem de funcionar, mas foi logo curado por Rose e voltou a correr novamente. Conforme os dias foram passando, ele começou a ficar mais acostumado a correr, até que em certo momento ele percebeu que estava começando a criar afinidade com a magia.
dia. Ela então decidiu aumentar a dificuldade do treinamento dele, e 9 dias já haviam se passado até ele aprender a começar a usar a magia de cura para se curar sozinho. O treinamento dele agora era justamente fazer flexões, e cada vez que ele se cansava, ele usava sua cura para poder se regenerar. Rose revelou então que eles correm tanto durante o dia justamente para resgatar seus companheiros rapidamente no campo de batalha, e agora ele estava correndo com pesos também para dificultar ainda mais a sua vida. Quando ele percebeu que o almoço dele havia sido comido pelo careca, os dois começaram uma rixa entre eles, e novamente Kazuki e Suzune foram visitar o Sato, mas se admiraram a ver o tipo de treinamento que ele estava tendo com Rose. Ela colocou o dobro de peso do que tinha antes, e Suzune estava admirada com os músculos que o jovem havia criado. Uma escória da sociedade de repente questionou o jeito de Rose cuidar do protagonista, e era mais do que claro que se ela quisesse, ela acabava com ele naquele mesmo instante, e a intenção dela era fazer do protagonista seu braço direito. O Sato recebeu autorização para ficar um pouco com os heróis, e parece que aquele cavaleiro chamado Siglis era o mais forte do reino, e essa jovem dama era justamente Celia, a princesa daquele reino. Enquanto eles degustavam uma ótima torta, Kazuki comentou como estava sendo o treinamento deles dois, e digamos que Suzune acabou ficando admirada com o físico do protagonista agora. No começo, ele teve que resistir muito, mas agora o Sato estava acostumado com tudo isso, inclusive com o método de treinamento de Rose, e tudo o que ele queria era justamente ser útil para seus amigos no campo de batalha. O careca de antes levou o almoço do protagonista até ele, e já deu para ver que esses dois se davam muito bem depois de tudo o que aconteceu, e até mesmo os heróis decidiram ir para casa para treinar depois de se motivarem com o protagonista. Durante a noite, enquanto ele banhava, percebeu que realmente seu corpo havia mudado bastante, e se perguntou se ele por acaso tinha força mental bastante para o campo de batalha. Já na manhã seguinte, Rose levaria o Sato para fora da cidade, e era justamente para essa floresta repleta de monstros, e ele ficou encarregado de caçar um urso gigante prateado, e não demorou para ele ser arremessado para longe contra a vontade dele. Durante a queda, ele ativou sua habilidade de cura para amenizar os ferimentos, e depois de um tempo após ter pousado em segurança, ele repentinamente encontrou justamente com o monstro que era para ele derrotar. Claramente ele fugiria dali por ser muito maior do que ele pensava, e agora ele viu que todo aquele treinamento de corrida não foi à toa. Quando ele criou então coragem para poder enfrentá-lo, encontrou com outros dois, e não teve opção a não ser pular em uma cascata para poder sobreviver. Mais tarde, o jovem estava fazendo seu planejamento do que iria fazer nos próximos dias para poder derrotar o urso, e ao avistar alguns arranhões em uma árvore, se preparou para o combate, porém acabou encontrando com um coelhinho que estava ferido. Quando ele o curou, o pequenino começou a seguir o jovem Sato para todos os cantos que ele ia, e inclusive guiou o jovem rapaz até o covil onde os ursos descansavam. O Sato tomou um pouco de água daquele rio, mesmo sabendo que não estava muito boa, e não demorou para vermos ele com uma enorme dor de estômago, parecendo até que ele estava envenenado. O coelhinho então o guiou até uma fonte de água bebível de verdade, e ele começou a ficar apavorado ao sentir um monstro se aproximando, e era justamente uma serpente gigantesca, deixando até mesmo o protagonista apavorado. Nos próximos dias, ele continuou observando os ursos, e em um dia de chuva, o coelhinho estava fazendo de tudo para impedir que o protagonista fosse até onde os ursos estavam. Já em um dia mais calmo, logo que ele chegou no covil, avistou justamente o urso que ele precisava derrotar apagado da história, e percebeu que aquela serpente gigante apenas deletou os ursos por diversão, e não para comer de fato. Perto dali estava justamente o jovem bebê urso, e o sentimento que o protagonista sentiu nesse exato momento fez com que ele criasse coragem para enfrentar aquela cobra gigantesca por ter roubado sua presa. Na cabana, os heróis descobriram que o protagonista havia saído para a floresta para treinar, e apesar de Kazuki estar preocupado, Suzune mostrava bastante confiança em seu querido amigo, o Sato. O coelhinho de antes levou o protagonista até onde aquela serpente estava, e ele encontrou com o pequeno urso prestes a ser deletado da história. O Sato então iniciou uma batalha não somente por sua vida, mas também pela do pequeno urso, até que em certo ponto da luta ele teve seu braço completamente ferido por causa da serpente. Consequentemente, o veneno dela começou a fazer efeito nele, mas graças à experiência que ele teve recentemente, ele aprendeu a se curar desse tipo de coisa. O pequeno urso começou a ajudar o protagonista a lutar contra aquela cobra gigante, e com um belo golpe ele nocauteou a serpente, tentando finalizar a vida dela logo depois disso com todas as forças que ainda lhe restavam. Inicialmente pareceu até que ele tinha conseguido apagar aquela coisa da história, e o pequenino até mesmo se achegou ao jovem Sato depois disso, mas a batalha entre eles ainda não havia terminado. Conforme ele começou a elogiar negativamente Rose por ele estar ali, ela apareceu de repente para poder salvá-lo, e ele finalmente descobriu que o pequenino de antes era justamente o animal de estimação dela, que ela havia colocado somente para poder vigiá-lo. Ela pretendia intervir o mínimo possível, mas não teve opção depois que aquela serpente do Lorde Demônio apareceu, e ela era tão forte que nem mesmo uma unidade inteira seria capaz de derrotá-la, ou
Ou seja, com essa luta que ele teve, Rose aumentou ainda mais suas expectativas no jovem rapaz, e o pequeno urso agora estava pegado ao protagonista. E finalmente os dois foram salvos pela gorila que ele ofendeu recentemente, já vendo o inferno na Terra se aproximando. Mais tarde, ela disse a ele que havia se qualificado para poder estar ao lado dela no campo de batalha, e os outros dois usuários não obtiveram essa qualificação, e logo o exército do Lorde Demônio atacaria. O protagonista ainda teria um tempo para se decidir realmente, e logo depois disso avistamos o castelo do Lorde Demônio, com o mesmo dando uma ordem para sua lacaia preparar os exércitos para a batalha. Já em um corredor do castelo, ela acabou encontrando com esse jovem chamado Henry Luke, e vemos que quem criou aquela serpente demoníaca foi justamente ele, enquanto essa não via a hora de lidar com Rose. Como ela era comandante e não poderia estar na linha de frente, deixaria essa missão com o mago imortal das trevas, conhecido como Cavaleiro Negro. Na manhã seguinte, o jovem protagonista cuidava de seu novo companheiro, e inclusive do pequenino coelho também, e Rose apareceu dizendo que tinha conseguido a permissão para o urso ficar, mas ele teria que trabalhar também. No treinamento do Usato novamente, ele teria que passar por uma simulação de resgate carregando seu urso nas costas, e várias coisas apareceram para poder atrapalhar ele, já que era uma simulação real do campo de batalha. De repente, ele se viu sem forças, pensando que conseguiria pelo menos durar metade do dia, mas isso se deve justamente por causa do estresse mental dele, e ele precisava se acostumar com isso para poder ser mais útil no campo de batalha. Agora ele ficou encarregado de correr ao redor da cidade inteira carregando o urso consigo, e logo o mesmo viu suas frutas favoritas sendo vendidas e queria uma, e até que a lojista foi bem gentil com o protagonista e seu amigo. Já saindo dali, vemos que essa jovem bela dama estava de olho no protagonista já tinha um tempo, e repentinamente alguém começou a correr atrás de Usato, apesar de não ter resistência para isso. Depois de ser curado pelo jovem garoto, ele se apresentou como Orga Fleur, e ele era parte da equipe de resgate também, e era um dos outros que tinha afinidade com a magia de cura. Ele e sua irmã, na verdade, eram partes da equipe, e ele e sua irmã estavam justamente na unidade da cidade curando as pessoas que iam até eles. Fleur explicou um pouco para o protagonista como e por que Rose tinha aquele jeito dela de treinar seus soldados, e apesar disso tudo, ela era uma excelente pessoa também. Depois de se despedir do jovem médico, vemos o mesmo recebendo uma bronca de sua irmã, e por fim avistamos o protagonista conseguindo entrar no castelo com um urso em suas costas. Enquanto ele corria dentro do castelo, avistou finalmente a jovem Suzune, que não via a hora de poder tocar no pequenino, mas digamos que ela recebeu uma pequena rejeição, e até chegou a levar uma mordida amigável do pequenino. Até mesmo o protagonista passou por isso também, e ao ver que a mão dela estava machucada, ele tomou a atitude de curá-la, e pelo visto essa jovem dama estava demonstrando um grande interesse no jovem protagonista. Usato descobriu que Kazuki foi justamente praticar com algumas criaturas na floresta, e depois que ele retornar, será justamente a vez da jovem bela dama ganhar alguma experiência também. Depois de conversarem um pouco, Usato finalmente se despediu para poder continuar com seu treinamento, e finalmente a noite havia chegado. Ao encontrar com Rose, ele disse que queria treinar um pouco mais para se acostumar melhor, porém ele ainda assim havia tomado sua decisão, mesmo não sabendo lutar, e ele decidiu permanecer ao lado de Rose para ser alguém útil no campo de batalha. Claramente até mesmo Rose ganhou um pouco de admiração pelo protagonista depois de ele ter finalmente se decidido, e essa foi a primeira vez que ele realmente sentiu que fazia parte da equipe de resgate. Na manhã seguinte, ele descobriu que a jovem bela dama queria justamente ele como acompanhante para poder ganhar experiência na floresta. Depois de um tempo, vemos o jovem protagonista juntamente com sua amiga heroína e outros dois que acompanhariam eles em sua exploração na floresta. Rose acabou dando um aviso para que Suzune tomasse cuidado, e não era para superestimar demais a magia de cura do protagonista. E avistamos também o jovem Kazuki treinando firme, sendo inclusive repreendido pela princesa. Pela preocupação que ela demonstrou com ele, ela na verdade gostava bastante desse jovem herói. E no caminho para a floresta, o pequenino acabou sendo desperto pelo protagonista, e quando Suzune tentou carregá-lo, digamos que não deu muito certo. De repente eles encontraram com alguns bandidos que queriam seus itens, mas o protagonista não se mostrou nem um pouco preocupado, e quando falaram mal do pequeno urso, Suzune atacou um deles imediatamente. Repentinamente, um monte de javalis começou a ir justamente na direção deles, e para proteger ela, ele acabou sendo arremessado para longe junto com Suzune. O melhor é que ele já teve bastante experiência com isso, então foi tranquilo para ele se recuperar, inclusive curando ela logo depois disso também. Depois de verem o que eles tinham para poder sobreviver, ele deu a ideia de eles acamparem por ali, já que em breve iria começar a chover, e quando ela comentou algo com um olhar triste, ele percebeu que ela possivelmente era de uma família rica no mundo deles. Eles começaram a caçar algo para comer de um jeito um tanto quanto diferente, e ele só se aproveitava das habilidades dela, mas pelo visto a pequena heroína acabou ficando com vergonha ao ver o protagonista nesse estado. Quando os pequeninos chegaram perto, ele até avisou ela para que ela não tocasse neles, pois eles eram venenosos, mas foi a mesma coisa que pedir para ela se deixar
deixar ser mordida por um deles. Do lado de Kazuki, ele mostrou um pouco de preocupação com os seus amigos, chegando a querer ir inclusive em busca deles. Mas quem apareceu foi justamente Rose, que disse que tinha uma enorme confiança em seu pupilo, o Sato. Voltando para os dois pombinhos, chegou a hora de um deles ficar em vigia enquanto o outro dormia, e foi a vez do protagonista descansar um pouco. A bela dama acabou comentando algo com ele antes de dormir, e ela perguntou como ele se sentia com relação ao ser invocado naquele mundo e se ele queria retornar. Isso tudo era porque ela não queria voltar para o mundo antigo deles, pois ali ela era completamente livre e poderia viver e agir da maneira que ela bem entendesse, ao contrário do outro mundo que ela tinha que viver presa e já tinha sua vida inteira planejada, não tendo opção para seguir um caminho diferente. O mesmo aconteceu com o protagonista também, e agora ele era uma pessoa completamente nova graças a tudo que aconteceu até agora. Apesar de ele se mostrar bem resistente aos encantos dessa jovem bela dama, ele acabou ficando envergonhado quando ela mostrou um lindo sorriso, e por fim foi logo dormir. Na manhã seguinte, eles acabaram encontrando com o pequeno amigo do protagonista novamente, que inclusive tinha o nome de Blurin, e eles descobriram que o pequenino estava procurando pelos dois desde que eles desapareceram. Aquele local era justamente onde ele vivia no passado com seus pais, mas aparentemente o pequenino não se mostrava mais preocupado em ficar ali, e sim em estar ao lado do nosso protagonista. Retornando para o reino finalmente, ele acabou falando algo que não devia na frente do rei referente ao seu treinamento, que inclusive queria saber como estava o treinamento dele. Para não sofrer depois, ele acabou falando o que o rei gostaria de ouvir, e saindo da presença do rei, ele se perguntava por que o Capitão Siglis e a Rose tinham que ficar para trás para falarem com o rei. Kazuki apareceu logo depois disso, se mostrando revoltado com seus amigos, e pelo visto os dois acabaram se aproximando bastante nessa jornada de exploração. Já do lado de fora, Kazuki disse o quanto Rose se mostrou confiante no protagonista, e o Sato comentou alguma coisa que fez com que a jovem bela dama ficasse revoltada. Depois de se despedirem, Celia comentou que Kazuki parecia estar bem feliz ao lado de seus amigos, e perguntou depois se poderia fazer parte da amizade deles, e era para eles chamá-la apenas pelo seu nome comum, sem honoríficos de respeito. Do lado do rei, eles acabaram descobrindo que aquela movimentação estranha repentina das criaturas fugindo desesperadamente para outro lugar poderia ser justamente por causa do exército do Lorde Demônio que estava se aproximando. O rei então pediu para que Rose fosse fazer uma investigação de reconhecimento apenas, e antes que ela saísse, ele pediu para que ela liderasse novamente as tropas, porém ela se recusava a fazer isso. Ele percebeu que ela ainda se culpava pela morte de seus antigos companheiros, e apesar de ele tentar confortá-la, ela continuava se culpando por tudo o que aconteceu, e aquela cicatriz no olho dela era para que ela jamais esquecesse o que passou. O rei finalmente percebeu que ela queria alguém que estivesse ao lado dela no campo de batalha, que não falecesse, e esse era justamente o protagonista, que pelo visto tinha tudo que ela sempre buscou. Já durante a noite, Rose tinha deixado uma carta para o protagonista e era para ele fazer uma entrega em um determinado local da cidade, e avistamos então o exército do Lorde Demônio montando uma ponte para que eles começassem seu ataque. Aparentemente, o Cavaleiro Negro não gostava muito dessa enrolação toda, e de repente uma árvore foi lançada de longe, sendo arremessada por ninguém menos que Rose, ganhando mais alguns dias de vantagem depois disso. Na cidade, ele acabou encontrando com aquela senhora das frutas de antes, e a pequena estava seguindo o protagonista. Quando ele finalmente chegou no local, era a clínica dos dois irmãos curandeiros da equipe de resgate também, e o irmão dela estava curando o paciente nesse exato momento. Ao olhar mais de perto, o Sato percebeu que a cor da magia de cura do irmão dela era um pouco diferente da magia de cura dele, e depois de curar o pequenino, ele finalmente recebeu a correspondência que o Sato tinha ido levar a eles. Enquanto ele lia a carta, a jovem revelou que eles não conseguiam acompanhar o ritmo de treino da equipe de resgate, chegando a até ficarem bem assustados, e por esse motivo eles montaram a clínica deles na floresta. Uma pessoa chegou dizendo que precisava da ajuda deles, pois um acidente havia acontecido, e chegando no local, os três começaram a curar os feridos daquele lugar. Apesar de o Sato se mostrar preocupado por não ter muita experiência, ele foi confortado pelo seu veterano logo depois disso, e com isso ele conseguiu curar o rapaz que havia sido ferido. Depois de se despedirem, o irmão dela avisou sobre a carta de Rose, e era justamente para que eles se preparassem para a guerra, pois o exército do Rei Demônio começou a se mover. Do lado do protagonista, de repente aquela garota chegou tocando nos braços dele, e ao dizer algo inesperado, ele viu uma visão do futuro que ele jamais gostaria de ter visto, onde seus amigos haviam sido deletados pelo Cavaleiro Negro, perdendo suas vidas como consequência disso. Ela tinha dito para ele que ele era o único que tinha capacidade para poder mudar esse futuro, e ela logo saiu correndo dali, e ao se recompor, ele foi correndo atrás daquela garotinha novamente, mas pelo visto não conseguiu encontrá-la mais uma vez. Ela ainda comentou enquanto se escondia que ele era a única esperança dela, e Rose de repente apareceu enquanto o protagonista pedia informações da jovem garota. Depois de receber algumas punições por falar o que não devia, ele comentou sobre a garota fera que estava pela cidade, descobrindo assim que ela havia conseguido
conseguido fugir de seu antigo cativeiro sozinha, e pelo visto eles tinham habilidades únicas inclusive, por isso eram caçados. O Sato perguntou sobre o poder de ver o futuro ou alguma coisa assim, descobrindo que há alguns que têm o poder de um oráculo ou coisa do tipo, mas logo disfarçou para não descobrirem o poder daquela pequena. Quando ela falava com o rei, passando seu relatório, ele achou melhor avisar seus soldados para se prepararem para a batalha, e quando os heróis encontraram com Celia no corredor, Suzune perguntou o que foi que tinha acontecido com eles dois, que eles estavam diferentes. Porém, segundo ele, nada havia acontecido, e do lado do jovem Usato, ele simplesmente não conseguia dormir com o que tinha visto na cidade, até que ele descobriu a presença do jovem herói em sua residência. Enquanto eles conversavam com mais calma, Kazuki se mostrou bem preocupado, pois o rei disse que a luta contra o exército do Lorde Demônio começaria em breve, e ele inclusive saiu correndo dali depois disso, com medo do que aconteceria. Ele revelou a Usato que tinha medo de ir para a guerra, e até estava morrendo de medo naquele dia na floresta também, mas ao ver como as pessoas tratavam ele tão bem naquele reino, ele se sentia na obrigação de fazer alguma coisa por eles. Usato acabou comentando que pensava que ele não sentia essas coisas por ele ser um garoto bonito, mas ele se enganou a respeito disso, quando Kazuki perguntou o que seu amigo faria, ele disse que iria para o campo de batalha, mesmo com medo também do que pode acontecer lá. E quando ele comentou um pouco mais sobre sua determinação, Kazuki finalmente havia decidido lutar ao lado dos dois na guerra, isso porque ele queria proteger seus amigos também, e os dois acabaram se mostrando estar bem próximos um do outro depois dessa conversa amigável e honesta. Depois que Kazuki se retirou do lugar, quem apareceu foi justamente a jovem bela dama de antes, que imediatamente começou a provocar o protagonista, e ela estava ali justamente por estar preocupada com o Kazuki também. No dia seguinte, o rei anunciava ao seu exército sobre a luta contra as tropas do Lorde Demônio se aproximar, e ele estava confiante de que por ter os heróis agora com eles iriam sair vitoriosos da batalha novamente. Mais tarde, Kazuki foi aos aposentos da jovem dama Celia para se despedir, e pelo visto os dois pareciam um casal já. Ao desejar o bem de seu futuro companheiro, ele a chamou da forma que ela gostaria, deixando o pequeno coração dessa jovem donzela quente depois disso. A jovem curandeira tentou se aproximar de Blurin depois disso, mas ela foi rejeitada várias vezes, e o irmão mais velho comentou com o protagonista que essa seria a primeira vez dela na batalha também. Depois disso, ele acabou sendo chamado justamente para onde a capitã estava, e ao chegar no quarto dela, ele respondeu a pergunta dela sobre sua responsabilidade no campo de batalha. Rose acabou dando alguns conselhos ao jovem protagonista a respeito do campo de batalha em si, e era para ele tomar cuidado e escolher bem as pessoas que ele iria curar. Ele deveria ser rápido para conseguir ajudar o máximo de pessoas, mas também deveria valorizar a sua vida ao mesmo tempo. E ao abrir a caixa que ela tinha levado, descobriu que aquele era o uniforme que ela tinha preparado para ele, que inclusive ficou muito bom. Rose ainda reforçou que os usuários de magia de cura não eram imortais, e por isso era para ele tomar cuidado com o que ele iria fazer de agora em diante. E do jeito dela, ela se mostrou preocupada com aquele que ela queria que estivesse sempre ao lado dela no campo de batalha. Saindo dali, o Sato agora estava determinado a não deixar que seus amigos viessem a óbito nessa guerra. A história continua com os membros da equipe de resgate indo justamente em direção ao campo de batalha, e o protagonista acabou falando algo que fez Rose se lembrar de seu passado. Com isso, voltamos 5 anos antes, e a partir daqui veremos uma parte do passado de Rose, que eu vou tentar resumir bem para vocês. Um ataque dos demônios estava acontecendo, onde eles estavam justamente caçando algumas criaturas no reino dos humanos, o que normalmente não fazia muito sentido. Rose ficou encarregada de investigar o motivo disso, e esses eram seus companheiros de batalha, porém somente ela tinha habilidade de cura no grupo, e o resto eram todos cavaleiros que acompanhavam ela. Quando eles descobriram que sua capitã estaria com eles nas linhas de frente dessas investigações, ficaram completamente contentes por isso, chegando a ter certeza de que eles não precisariam se preocupar em vencer essa luta. Enquanto eles acampavam, a jovem vice-líder não estava conseguindo dormir, e conversou um pouco com Rose, mas ela achou que não tinha nada demais para ser a vice-líder do esquadrão da capitã, mas logo Rose contou a ela algumas habilidades que ela possuía. Depois de pesquisarem um pouco mais sobre o que estava acontecendo, eles finalmente haviam encontrado com vários demônios que estavam caçando algumas feras. Quando ela foi falar com o líder deles, ele não deu muita opção para eles a não ser lutar, e ela pediu para que seus companheiros cuidassem dos outros, pois não poderia curá-los enquanto estivesse lidando com aquele em sua frente, que era bem forte por sinal. A luta entre os demônios e os soldados de Rose finalmente havia começado, e claramente o demônio lutava de igual para igual contra ela, dando inclusive bastante trabalho
trabalho também. Quando ele sacou uma espada amaldiçoada, ele começou a falar algumas coisas para Rose que não fizeram muito sentido inicialmente, porém logo ele deu o comando para seus soldados, e os amigos preciosos de Rose começaram a ser deletados um após o outro. Os demônios até mesmo se sacrificavam somente para poder acabar com os seus inimigos, e cada companheiro dela caiu, inclusive até mesmo ela recebeu uma ferida em seu olho direito, e a ferida não poderia ser curada por um tempo por ser uma espada amaldiçoada. Quando Rose estava para ser apagada da história, a vice-líder dela sacrificou sua vida para salvar sua capitã, e isso fez com que Rose se lembrasse de tudo que eles passaram e a confiança que seus amigos tinham nela. Isso despertou uma enorme fúria nela, que começou a dar uma surra no demônio que estava dando bastante trabalho para ela antes, chegando até mesmo a prender ele na árvore com sua própria espada. Quando ela iria acabar com a vida dele mesmo estando sem forças, a garota que agora era comandante do Lorde Demônio apareceu para poder salvar seu mestre. Quando ela olhou para trás, Rose viu justamente sua vice-líder, não tendo assim forças para poder seguir em frente com a finalização do demônio, e ao voltar para sua amiga, ela até tentou curá-la, porém as feridas eram profundas demais para isso e ela não conseguiria mais salvá-la. Essa jovem dama apenas disse que estava feliz por poder lutar ao lado de Rose, e tinha certeza que todos os outros pensavam dessa mesma forma também, e ela pediu para que Rose continuasse sendo a pessoa maravilhosa que ela era. Retornando para o reino, foi nessa hora que Rose passou seu relatório e pediu para ser afastada de seu posto como comandante do batalhão, e que o rei revogasse também o seu título de cavaleira. Na cidade, ela acabou encontrando com os pais de um de seus companheiros que faleceram, e apesar de eles já saberem o que aconteceu com seu filho, eles agradeceram a ela imensamente. Isso porque o garoto era praticamente um delinquente, e mudou da água pro vinho depois que conheceu Rose. Inclusive, se mostrava até mais feliz por estar ao lado dela. Um mês já havia se passado até que Siglis tentou falar com ela, e apesar de agora ela poder curar o seu olho, ela não queria fazer isso, pois isso seria justamente uma prova para ela, para que ela sim se lembrasse do dia que deixou seus companheiros morrerem. Enquanto estava sozinha em sua casa, ela acabou se lembrando dos seus companheiros, e até chegou a ver eles aconselhando sua capitã a seguir em frente. Com isso, o coração da capitã, conhecida por ser a mais durona de todas, acabou ficando em pedaços, e apenas por esse momento, ela resolveu ser fraca e colocar para fora suas verdadeiras emoções, se desmanchando em lágrimas por perder aquilo que era mais importante para ela. Foi nessa hora que ela resolveu criar o Esquadrão de Resgate, e na atualidade ela precisava somente de mais alguém que fosse exatamente como ela, e agora o esquadrão dela estava completo graças ao protagonista. Voltando ao presente, Rose disse que estava feliz por ter encontrado com ele, e que a existência dele era bem rara também, e somente ele e ela poderiam sobreviver àquele tipo de treinamento pesado que ela passava para ele. Enquanto alguns dormiam em algumas tendas no campo de batalha, o Sato já tinha desperto para a guerra, e o mesmo aconteceu com a amiga dele, Suzune, que apareceu vestindo uma armadura nova, mas pelo jeito ela estava apenas tentando aliviar a tensão do campo de guerra. Kazuki apareceu depois para poder resgatar o protagonista da jovem bela dama, e não demorou para vermos cada um recebendo instruções sobre o que fazer no campo de batalha. Conforme Suzune e Kazuki conversavam, ele pediu a ela para que ela não exagerasse demais, e ainda queria saber mais detalhes sobre ela ter dito que o Sato aceitou ela da maneira que ela era de verdade. Ao avistarem o exército do Rei Demônio se aproximando, o primeiro ataque foi lançado, mas aquilo não passava de uma miragem e o verdadeiro ataque vinha de outra direção. A equipe de resgate também se preparou para resgatar os companheiros no campo de batalha, e as primeiras vítimas chegaram rapidamente após o início da batalha, e até mesmo aquela cobra gigante estava no meio dessa guerra também. O Cavaleiro Negro de antes estava entediado e até foi atingido pelas costas, mas ele tinha uma habilidade bem fora do comum, e antes que esse soldado fosse deletado, um da equipe de resgate apareceu para resgatá-lo rapidamente. Agora era hora de Rose e o Sato começarem a agir também, e finalmente entraram no campo de batalha, e ao ouvir do Cavaleiro Negro, o Sato se lembrou da visão que teve recentemente. Rose acabou dando conselho para seu precioso companheiro de batalha, e cada um foi para um canto da guerra, e agora o Sato estava vendo que os estragos da guerra poderiam causar. Os heróis que estavam na linha de frente acabaram encontrando justamente com o Cavaleiro Negro de antes, e a profecia que o protagonista viu estava para se tornar realidade em breve. As pessoas que o atacaram foram quase apagadas depois disso, e Suzune descobriu que a magia do Cavaleiro Negro era justamente refletir qualquer dano que ele recebesse para aquele que causou o dano em si. Enquanto isso, o Sato sentiu uma enorme dor de cabeça devido à lembrança que ele tinha do futuro que foi permitido a ele ver, e ele acabou sendo salvo pelo cavaleiro que ele mesmo salvou antes. Voltando para os heróis, a jovem dama teve uma ideia para poder assim descobrir mais sobre a habilidade do Cavaleiro Negro, e depois de desferir alguns golpes, ela percebeu que na parte das costas dele o golpe não havia sido refletido. Com isso, ela achou que o ponto fraco dele
era parte das costas, sendo completamente ferido logo depois disso. Porém, no instante que Kazuki se aproximou para poder finalizar o cavaleiro, infelizmente os dois foram feridos gravemente com isso. O Cavaleiro Negro apenas fingiu estar ferido para que Kazuki se aproximasse, e ele usasse assim o refletir na Suzune também, pegando os dois coelhos com uma armadilha só. Enquanto ela se lembrava do mundo real, ela comentava que foi extremamente grata por ter encontrado com o Sato. Além disso, ele foi o único que aceitou ela da maneira que ela era de verdade, o que nos mostra que ela com certeza desenvolveu sentimentos por ele. Quando Suzune estava para ser deletada da história definitivamente, o Sato apareceu dando um belo soco de cura brilhante no cavaleiro, chegando a ficar perdido ao ver os dois daquele jeito, mas graças aos céus ele conseguiu chegar a tempo de curá-los. Ele foi o único até agora que havia conseguido causar uma dor verdadeira na Cavaleira Negra, e começou a correr enquanto curava seus preciosos amigos logo depois disso. Suzune avisou a ele que ele foi o único que conseguiu causar uma dor de verdade na Cavaleira Negra, devido à habilidade dela de refletir os golpes. E agora, o Sato resolveu parar para lutar frente a frente contra aquela cavaleira. Ao acertar mais um golpe, ela estava começando a ficar desesperada por não entender como que ele conseguia lutar frente a frente com ela. E Kazuki agora também havia desperto graças ao Prota. O Sato estava lutando contra um general do Lorde Demônio, e por fim ele deu um golpe que arremessou aquela cavaleira para longe, como se fosse nada. Ao mesmo tempo que ele ataca, ele também curava a cavaleira, e os danos que ela estava recebendo eram totalmente da força bruta do Sato, e não da magia de cura em si. A Cavaleira Negra resolveu levar as coisas mais a sério agora, e o Sato também achou melhor ficar sério também. E no instante que os dois golpes se chocaram, foi simplesmente uma cena linda de se ver, mas o Sato quebrou a espada dela e ainda conseguiu acertá-la. Com esse ataque, ele nocauteou o inimigo, que era uma ameaça para a vida de seus amigos, e vemos que era apenas uma garota apesar do trabalho que ela deu. Graças a isso, eles conseguiram capturar a cavaleira de antes, e Suzune provocou ele devido ao nome que ele tinha dado para o golpe dele, e quem ensinou isso para ele foi justamente Rose, no último momento em que eles estavam juntos no campo de batalha. A cobra gigante de antes havia chegado na linha de frente também, e enquanto os heróis foram para o campo de batalha, o Sato foi pego por Rose, explicando assim tudo o que havia acontecido depois disso. Apesar de não mostrar isso diretamente para ele agora, ela era grata por ele ter conseguido derrotar o inimigo, e isso ela disse em voz baixa enquanto retornava com o Sato para o local onde os feridos estavam. A comandante do exército do Lorde Demônio resolveu se retirar depois de ouvir que havia mais um igual a Rose no campo de batalha, e depois disso, os heróis acabaram com aquela cobra gigante de uma vez por todas. Rose apareceu dizendo que o inimigo havia começado a recuar finalmente, e comentou que o fato de ele ter salvado os heróis foi um fator crucial para que eles conseguissem vencer essa batalha nessa guerra, o parabenizando logo depois disso. Ao ouvir isso e se lembrar de tudo que ele já passou, o jovem rapaz acabou chorando, e ele disse que era feliz por ter conhecido pessoas como Rose, e agora ela disse a ele que era grata também por ele não ter morrido no campo de batalha. Finalmente o garoto acabou apagando devido à exaustão, e depois de um tempo, avistamos o Prota sendo chamado para a cidade novamente, mas dessa vez as pessoas estavam encantadas pelos feitos do jovem rapaz no campo de batalha. Até o cavaleiro que ficava na entrada do castelo agradeceu ao protagonista pelos seus feitos, e pelo visto esse rapaz era bem prestativo com relação a servir. O rei queria pedir ajuda dele em algo, e apesar do interrogatório com a Cavaleira Negra estar correndo bem, ela queria ver o jovem rapaz para poder revelar tudo o que ela sabia sobre o exército do rei e seus generais. Suzune até mesmo estava com ele também para poder acompanhá-lo, porém isso não adiantaria muita coisa, e ele descobriu só agora que nocauteou a Cavaleira Negra com a força bruta de seus golpes. O Sato começou a correr para poder curá-la, pois ela ainda estava gravemente ferida dos golpes que havia recebido dele, e ele pediu para que Siglis abrisse aquela cela para que ele assim a curasse. No instante que o Prota se aproximou e começou a curá-la, a jovem dama sentiu um calor tão aconchegante e acolhedor que pediu para ficar um pouco mais assim, mesmo depois da cura haver finalmente sido finalizada, pois nunca havia sentido isso antes. Rose então iria treinar o protagonista pessoalmente depois dessa guerra, e dessa vez o treinamento dele seria justamente ela atacando ele, e ele precisaria tentar desviar dos golpes dela. A consequência disso era bem clara, e ele foi nocauteado com um golpe só, chegando a pensar que tudo não passava de um sonho ruim, mas era claro que não era como ele pensava que era de verdade. Descobrimos depois que ele continuava indo visitar a Cavaleira Negra enquanto contava o que sua capitã fazia com ele em seus treinos, e ela queria saber por que ele continuava visitando ela, mas não revelou isso para ele. Quando o rei estava com Rose, havia duas coisas que ele queria pedir para ela, e o Sato avistou Kazuki treinando bastante depois que retornou do campo de batalha. Durante a conversa deles, o jovem amigo do Prota quase deixou escapar que ele quase foi deletado no campo de batalha, e como consequência disso, ele sentiu uma leve pressão vinda diretamente da princesa, que apesar de ser boazinha, tem um jeito bem bravo pelo visto. Dessa
vez, quem visitou a Cavaleira Negra foi justamente Rose, que deu a ela a opção de passar o resto da vida na cadeia ou se tornar uma demônio correta, mas era claro que Rose apenas deixaria ela escolher a segunda opção. Ao colocar um colar nela, a magia da demônio foi selada, e quando Sato foi repreendido por estar treinando em seu dia de folga, ele percebeu que Rose havia trago justamente a inimiga para o campo de treino. Quando ela despertou, o garoto ficou com pena da demônio, e Rose revelou para o Sato que o rei queria enviar uma missiva para as nações, que é tipo uma carta ou bilhete que se envia para alguém, na tentativa de conseguir o apoio deles também para a guerra. O Sato ficaria encarregado de levar essa missiva para as nações com os outros dois heróis, e agora ele era bem famoso, eu diria, na cidade, tanto pelas garotas de lá quanto pela Suzune. Quando ele avistou a garota raposa de antes, ele rapidamente foi na direção dela, e ela pediu para que ele salvasse sua mãe como método de retribuir o que ela permitiu a ele ver. Essa pequena dama se chama Amako, e avistamos a demônio de antes passando pelo mesmo treinamento infernal que o Prota e todos os outros passaram também. Enquanto isso, o Sato conversava com Amako na cabana deles, e ela já sabia tudo sobre o protagonista, e havia muitas coisas que ele gostaria de perguntar para ela, e por fim ela revelou que tinha sim o poder de prever o futuro, e ela viu que ele era o único que poderia ajudá-la. Por esse motivo, ela permitiu que ele visse o que aconteceria com seus amigos, pois ela precisava dar um jeito de salvar a sua mãe, e como no país das feras não nascia ninguém com magia de cura, ela fugiu para o reino dos humanos em busca de um usuário de cura. Porém, os que já estavam ali, ela viu que nenhum deles poderia ajudá-la, somente o protagonista, e pediu para que ele assim a acompanhasse a pequena dama para poder salvar a sua mãe. Ele pensou que poderia passar na terra do povo fera justamente no caminho para a entrega da missiva, e ao falar com Rose, ela disse que falaria diretamente com o rei, pois manter uma garota como ela ali poderia até gerar uma guerra entre os do povo fera e os humanos. Depois de falar com a pequena dama novamente, ela agradeceu a ele pelo esforço que ele estava fazendo em ajudá-la, mas foi ele quem agradeceu ela de volta, pois graças a ela, ele conseguiu salvar seus preciosos amigos. Ele entregou para a demônio de antes um presente que havia comprado especialmente para ela na cidade, e digamos que ela acabou ficando feliz por ter recebido isso, apesar de não mostrar direito. Durante o treinamento deles, ela concluiu que o Sato não era humano também, já que ele sequer ficava ofegante com aquele treino, e ao ouvir alguns barulhos suspeitos na floresta, ela decidiu vir verificar o que era. Ao ver o Sato e Rose treinando loucamente, pensou que o garoto tinha até virado saudade depois desse golpe, porém ele ainda estava bem, e até conseguiu desviar de um dos ataques dela, ficando bem feliz por depois de muito tempo ter conseguido fazer isso. Enquanto ele conversava com a jovem demônio de antes, ele finalmente perguntou qual era o nome dela, e descobrimos que era Felm, mas quando ele não mostrou nenhuma reação e nem a chamou pelo nome, ela ficou indignada com ele. Ela correu tanto que acabou desmaiando, e enquanto jantavam, o Sato disse algo que deixou a capitã completamente revoltada, o que fez todos acalmarem os nervos rapidamente. Durante a noite ainda, a pequena dama acabou vendo a conversa deles dois, e no dia seguinte, o Sato iria para o reino para entregar as missivas em si, e ela pensou que seria uma boa seguir o protagonista para poder fugir daquele inferno também. No reino em si, o rei na verdade acabou sendo grato por Amako ter contribuído tanto para o destino final daquela batalha, e ao protagonista também, e depois de ele passar pelas nações, o destino final dele ficaria quase de frente para a cidade do povo fera, ou seja, ele poderia passar lá depois disso, e até certo ponto da viagem ele estaria com os amigos dele, e depois ele estaria somente com o Amako e outros dois, e ele escolheu justamente o cavaleiro prestativo de antes, e como segundo companheiro foi justamente o Blue Ring. Enquanto isso, vemos a pequena demônio sendo perseguida por Rose, que pensou que ela estava fugindo, mas ao ver a mala em suas costas, percebeu que ela na verdade havia ouvido a conversa entre ela e o Sato, e estava tentando segui-lo. Mais tarde, quando ele retornou, ela comentou que não era justo que ele escapasse daquele inferno sozinho, e ficou bem feliz por ele finalmente tê-la chamado pelo seu nome. Quando Rose apareceu, ela deu mais um conselho para ele, e era para ele dar uma surra em quem dissesse que usuários de magia de cura eram fracos. Antes de sair, ela disse que tinha grandes expectativas nele, o que deixou o garoto completamente feliz por isso. E por fim avistamos o Prota se preparando para sair com Amako e seus amigos de outro mundo também. Agora era a hora que a verdadeira aventura do protagonista iria começar, e deixou claramente em aberto que uma segunda temporada poderia ser possível no futuro. Não há indícios de que realmente haja uma segunda temporada em produção. Pelo pouco que eu pesquisei, eu não consegui encontrar nada ainda, mas se tiver uma segunda temporada, talvez eu traga o resumo dela pra vocês. Eu vou ser bem sincero, eu gostei bastante desse anime e pra mim finalizou de um jeito agradável, eu diria, me deixando até mesmo com uma ponta de curiosidade se o relacionamento dele com Suzune vai se desenvolver, ou até mesmo com a jovem demônio Felm. Assim sendo, eu recomendo sim que você dê uma chance e assista o anime, já que é bem interessante a forma como as coisas
coisas acontecem, mesmo que a animação não seja das melhores também. Se você gostou desse anime e dos resumos dele, não esquece de deixar o seu like para poder apoiar o meu trabalho. Em breve eu irei lançar a parte completa de todas as partes juntas, para você assistir sem intervalos, e eu espero poder contar com seu apoio também. Foi uma honra e um privilégio para mim ter sua presença comigo até aqui. Um forte abraço e tamo junto!